Olá, muito boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos nesse sábado, 29 de agosto. Com grande satisfação, o Colegiado da Conscienciologia traz o seu Areópago Conscienciológico para o meio virtual. Então, é o nosso primeiro Areópago Conscienciológico online, virtual, a nossa live, mas dizemos também que é o 19º, porque nós já tínhamos desenvolvido essa atividade dentro do tertuliário, desde setembro de 2018. Então, para você que está chegando agora, está podendo assistir pela primeira vez, que mora fora de Foz do Iguaçu, nós estamos falando aqui do nosso tertuliário. Eu queria também passar uns recadinhos para vocês, antes de apresentar o nosso lindo mosaico, que está aqui na sua tela. Olha, nós temos, para você mandar perguntas, areópago20@gmail.com. Você pode mandar perguntas por esse e-mail. A nossa professora Cristina Aracac está ali bem atenta para responder, areópago20@gmail.com. Mas se você tiver pelo YouTube, você pode entrar também no www.youtube.com/tertuliário. Nós vamos repetir esses dois endereços para vocês ao longo do nosso debate aqui, que a gente espera ser bem animado, mas eu vou dar também algumas outras informações. E antes gostaria de apresentar meus colegas conscienciólogos que compõem o colegiado da Conscienciologia aqui em Foz do Iguaçu. Começando pela minha colega que está aqui ao meu lado, a professora Cristina Aracac. Também o professor sorridente ali embaixo é o professor Alexandre Baltazar. E o professor Alcir, que até parou a barba, show, fashion, e o professor Moacir Gonçalves, o professor Alcir Alves. Então, é essa equipe que compõe o colegiado e que vem trabalhando aqui nos bastidores desde 2016, a pedido do professor Valdo. O professor Valdo Vieira, médico paracientista, pesquisador, propositor da conscienciologia, da projeciologia e diversas especialidades, ele deixou a orientação da formação de um colegiado que pudesse substituir as tarefas que ele desempenhava aqui na nossa comunidade conscienciológica cosmoética internacional. E é com muita satisfação que eu falo da comunidade, porque a nossa comunidade ela não está no Brasil apenas. Muito feliz de receber a nossa turma do Internacional, que está podendo pela primeira vez acompanhar o Areópago. Então, muito bem-estar. Há também quem queira saber por que a gente escolheu esse nome, mas que nome mais esquisito, por que vocês escolheram esse nome? Ou quem foi ver lá no dicionário falou, nossa, mas era um tribunal no campo de Marte, como é que funciona isso? Como é que vocês trabalham isso? Então, eu queria dar aqui uma definição para vocês, há curiosidade sobre isso. O termo areópago é um termo que vem da Grécia Antiga. Ele nomeava um local e uma função exercida por magistrados intelectuais considerados sábios. Eles eram reunidos numa assembleia ou tribunal, um tribunal de justiça, um tribunal de conselho, e também célebre pela honestidade e retidão de juízo, quer dizer, que eram pessoas que podiam dar alguma orientação para a comunidade. E ele funcionava a céu aberto, na antiga Atenas, e por extensão é uma assembleia, um tribunal, um debate, formado por interessados. As pessoas que frequentavam ou eram membros do Areópago eram chamadas areopagitas. Então, sinto dizer que todos vocês que estão hoje nos acompanhando aí online não passam de areopagitas daqui para frente, porque vocês vão acompanhar o nosso debate. O tema é muito importante. Ele vem a calhar nesse momento que estamos vivendo, da política e da parapolítica planetária, que é a era da colegiadologia. O que é a era? A era de alguma coisa é quando se inicia um novo processo global, mundial. E é o que está acontecendo agora. São as organizações horizontais, a gestão harmônica, em que o poder é compartilhado. E tudo isso, você que está nos vendo aí, da Suécia, da Finlândia, da Alemanha, de Portugal, da França, da Espanha, também tem interesse em participar. Por quê? Porque o colegiado, inclusive, está revendo algumas possibilidades, no sentido de que você que está fora, quem sabe se torne um membro do colegiado. Também vale a pena dizer que nós estamos inaugurando esse debate em função de termos aí pela frente um ano para a sucessão, uma nova gestão do colegiado. Eu vou deixar, então, a professora Cristina e vocês dando novamente o nosso endereço de contato para você entrar em contato com as perguntas. areópago20@gmail.com, se você quiser mandar um e-mail. Se você quiser mandar a pergunta pelo YouTube, www.youtube.com/tertuliário. Então, estamos aí aguardando a sua participação e será uma satisfação poder esclarecer, entrar em assuntos mais avançados, sempre lembrando do princípio da descrença, né, que pauta a ciência. Não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informamos aqui. Experimente
faça suas experiências pessoais. Eu vou passar a palavra à professora Cristina, que ela talvez já tenha algum recadinho aí para nós. Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. A gente gostaria muito de agradecer a presença de vocês nessa nossa primeira Areópago online, nossa live aqui do Areópago, né? Malo e demais colegas, né? Quero dizer da nossa audiência aqui, olha, São Paulo, Zurique, Bierne na Suíça, Zurique na Suíça também. A Rosemary, ela parabeniza pela iniciativa de adaptar os debates à era virtual. São Paulo, Tatuaí, Pelotas, Munique na Alemanha, São Bento do Sul, Santa Catarina, né? Porto Alegre, que mais? Belo Horizonte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília. Então, nós temos uma participação já que muita gente já entrando, já colocando. Aqueles que não indicarem ainda o local onde que vocês estão, gente, coloquem aqui para a gente ter uma ideia da nossa audiência, né? E realmente poder fazer uma avaliação dessa experiência que para nós está sendo ótima, né, Mar? Cris, você me permite aqui um agradecimento geral em nome do colegiado? Vamos lá, vamos em frente. Eu gostaria de agradecer ao secretariado-geral do CAEC, na pessoa do Roberto Leimek, o vice-secretário, que é o professor Jânio Vilaça, que muito trabalhou em prol dessa nossa primeira apresentação, toda a equipe técnica que nos acompanha. Nós temos lá o professor Celso Onis, que coordena a equipe, o Robson, o Emerson, a Nilzabeth, o Carlos, que está lá, talvez também já recebendo a capacitação para nos acompanhar, toda essa equipe, e a Isabela Colares, da comunicação do CAEC, junto com o Matheus, que também elaboraram um trabalho muito bacana, Paulo Press, que elaborou a nossa arte, também ajudou, enfim, o trabalho de nós cinco que estamos aqui foram cérebros para cérebros, mãos e para mãos de muita gente. Então, fica aqui a nossa gratidão a todos vocês por nos permitirem mais esse momento de debate, de troca de informação. Eu vou passar a palavra ao professor Alexandre também, que deve... Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Reforçando o agradecimento, né? Às vezes a pessoa ela clica, vê esse mosaico aparecendo, não tem noção de como são os bastidores desse trabalho. Então, assim, do fundo do coração, muito obrigado a toda essa equipe que nos ajudou e propiciou a retomada do nosso Areópago, né? Hoje nós vamos fazer um debate. Então, todos vocês, quero reforçar, façam perguntas, porque são as perguntas que vão fazer o direcionamento das nossas vivências, experiências ao longo aqui hoje do nosso Areópago, ok? Eu estou pedindo também ao nosso companheiro e colega Alcir Alves para dar os seus cumprimentos, entrar em contato com a nossa turma aí que está já a postos. Todos, sejam todos bem-vindos à nossa live do Areópago Conscienciológico e gostaria de convidar a todos que participem ativamente desse nosso trabalho, né? Façam as perguntas, aquilo que vocês queiram saber sobre o colegiado, sobre que seja de interesse, para estar fazendo as perguntas. Nós vamos estar aqui buscando esclarecer ao máximo e contar com a participação de todos vocês. Professor Moacir, por gentileza, a honra de sua presença aqui. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje no primeiro Aerópago Online do Colegiado da Conscienciologia. Esperamos que atender a todos, pelo menos no nosso entender, no máximo que nós pudermos esclarecer, tanto nesse online primeiro, como nos vindouros também. Eu agradeço a todos e fiquem à vontade para fazer as perguntas necessárias de esclarecimento. Obrigado. Malo, já temos uma primeira pergunta aqui. Acho que todo mundo falou, Malo? Se você ia passar a palavra para mais alguém? Então, a Aline, ela pergunta, o que é um areópago? Ela acabou de entrar, então eu acho que ela não ouviu a explicação inicial. Vale a pena falar do Areópago Grécia, do Areópago Conscienciológico, né? E eu acho que esse histórico é interessante, porque às vezes muitos, inclusive de fora, que estavam fora de Foz, não conseguiam acompanhar as edições presenciais, né, as 18 edições presenciais que a gente fez aqui em Foz.
Pois não, Cris. Então, eu vou também remeter a todos, se tiverem interesse, ao verbete Areópago Conscienciológico, do professor Valdo. É a tertúlia 1525, ela foi de 1º de abril de 2010, Areópago Conscienciológico. Vou responder sim, repetindo, se você está chegando agora, o nosso e-mail, areópago20@gmail.com, e no YouTube, depois youtube.com/tertuliário. Olha, Aline, o Areópago, ele foi uma reunião de sábios e magistrados que ocorriam na Grécia, no período antigo da antiga Grécia. Era uma espécie de tribunal ou conselho que julgava questões tanto políticas quanto a religiosidade do povo, enfim, questões do cotidiano também. Então, por extensão, esse termo significa assembleia, apreciada pela retidão de julgamentos, e nós achamos bem adequado, ao ler o verbete do professor Valdo Vieira, Areópago Conscienciológico, em que ele enaltece justamente a questão do debate, e quando ele fala também naquele outro verbete do DAC, Colegiadologia, em que ele aborda a importância da gestão compartilhada, nós achamos um nome muito positivo para inaugurar esses debates que nós iniciamos justamente em setembro. Então, é o Tribunal de Justiça ou Conselho célebre pela honestidade e retidão no juízo, funcionando a céu aberto. O nosso sonho é realizar o Areópago lá na Ágora, na futura Ágora, que nós teremos aqui na Conscienciologia. Então, penso que está respondido, né, Cris? Acho que sim, Malu. E aí, lembrando que as edições presenciais que nós fizemos do Areópago foi justamente, nós temos ainda, acho que essas consignas ainda são válidas, no sentido de uma participação ampla, de uma participação aberta, de uma participação em que as pessoas coloquem os seus posicionamentos esses que são acolhidos, independente do binômio admiração-discordância, ou melhor, aplicando o binômio admiração-discordância, né? Mesmo com a discordância, as colocações, as dúvidas, as ponderações, elas são todas acolhidas. E quando foi presencial, os tópicos do Areópago eram decididos pelos próprios areopagitas, aqueles que participavam presencialmente, né? Havia um hall de opções e as pessoas votavam. Tem uma pergunta da Rosa Nader aqui, gente. Vamos lá, olha. Quais os principais marcos da era da colegiadologia, na opinião de vocês? Alguém quer começar aí? Quer falar, Alexandre? Bom, primeira coisa que eu acho que a gente precisa reforçar é que a era da colegiadologia ela foi proposta pelo professor Valdo. Tá? Nós temos uma coletânea de ortopensatas que a gente recomenda, onde ele dá a tônica do que seria a era da colegiadologia, e ele propõe um colegiado para substituí-lo. Tem vários recortes aí, vocês podem encontrar no canal do Tertuliário, onde o professor Valdo ele deixa isso muito claro. Quando eu não estiver mais aqui, eu deverei ser substituído por um colegiado. Então, isso é um marco. O lançamento desse verbete, se nós formos assistir a tertúlia, os colegas podem me ajudar a lembrar aí a tertúlia, isso é bom trabalhar em equipe, né, gente? Um vai levantando uma bola, passa para o outro, depois volta, mas enfim, o professor Valdo, quando ele lança o colegiado na tertúlia, foi um alvoroço danado. Mas por que você está falando isso? Você está pensando em ir embora? Assim, gente, um dia eu vou embora. Então, o que é a proposta da colegiadologia? É ser substituído por um grupo de pessoas dentro de uma faixa horizontal onde todos têm poderes iguais. Então, isso é um marco, porque mostra uma mudança, digamos, muito grande no sistema de governança da CCCI. O Valdo, pelo protagonismo, como propositor das ciências, ele naturalmente exercia uma convergência muito grande, um epicentrismo muito grande, e nós recorríamos ao professor Valdo na tomada de decisões vitais para a CCCI. Então, por exemplo, vamos ou não vamos fazer um novo campus no Espírito Santo, Natal? Vamos para a China na próxima vida? Tem determinadas questões que era o professor Valdo que apontava o norte, né? Então, quando ele diz, não vai mais ter uma pessoa que vai me substituir, vai ser um grupo. Isso eu considero o principal marco. Tá? Então, isso, basicamente, essa nova era, dentro do contexto da nossa Maxi ProEx grupal, se inicia com a partida do professor Valdo.
Essa resposta é, obviamente, eu estou dando o meu ponto de vista e vocês vão ver como funciona o colegiado exatamente online, ao vivo e a cores. Essa é a minha visão. Vamos ver o que pensam os colegas sobre isso, se tem alguma coisa a acrescentar. Um outro aspecto importante, eu vejo, dentro dessa horizontalidade, isso propicia uma experiência de convivialidade sadia, aonde todos participam de forma iguais, sem querer fazer valer a sua opinião. Então, isso cria uma profilaxia no sentido de que não há alguém que seja dono da voz dentro do colegiado. Todos são iguais. Então, essa horizontalidade que haja uma harmonia dentro do trabalho a ser realizado, sem algum tipo de conflito, de incômodo, porque muitas vezes, quando chega um tema para ser debatido, cada um tem uma ideia, uma opinião a respeito daquele assunto. O debate, a partir da exposição de ideias, muitas vezes o posicionamento de cada um vai reciclando a partir do cotejo da ideia do outro. Então, isso facilita com que haja essa forma de agir mais harmônica, mais tranquila, e se possa chegar a uma posição, a uma definição, onde todos estão de acordo, sem prevalecer a vontade desse ou daquele. O importante não é a opinião de cada um. O importante é o resultado para aquela demanda. Como foi chegado a partir desse debate, a partir dessa exposição de cada um. Então, isso, além de contribuir nessa forma de convivialidade sadia, isso faz com que cada um de nós aprendemos a fazer reciclagem das nossas opiniões. Não sejamos rígidos, passamos a aprender a ser mais flexíveis e saber respeitar a opinião dos outros. Então, isso daí eu vejo que é um marco importante, porque quando se utiliza esse sistema de colegiadologia, isso faz uma diluição do poder e, ao mesmo tempo, todos assumem responsabilidade. Então, isso eu acho que é algo bem interessante e importante dentro da vivência do colegiado. Alcir, isso que você falou, eu acho que vai muito ao encontro da pergunta aqui do Paulo, que ele pergunta assim, olha, como a gestão compartilhada estabelece a verdadeira governança das necessidades do grupo? Qual a verdadeira reciclagem por trás desse modelo? Então, você comentou justamente a reciclagem, né, do autoritarismo, a reciclagem do vício do poder de alguém só querer mandar, querer impor, né, eu acho que as ideias, a questão de trabalharmos em consenso. Vale a pena lembrar que nós aqui do colegiado optamos por não ter uma coordenação formal, não é isso, gente? Nós não temos uma coordenação formal, uma pessoa que represente o colegiado formalmente, né? O colegiado é representado por todos nós todos representamos o colegiado. Gente, aqui no YouTube, 85 participações, até onde eu estou vendo, perguntas, vamos privilegiar a pergunta das pessoas, né? Para ter mais esclarecimento. Sim, Cris, um detalhe aqui que eu queria te passar, que a gente já está discutindo aqui, já tem quase 20 minutos, nós estamos falando sobre hierarquia tradicional, a verticalidade e a gestão colegiada, horizontalidade. Então, a gente vai entrando pouco a pouco nos temas próprios da vivência do colegiado, né? Mas eu não quero te cortar, vai adiante com as perguntas, que é o que importa. Olha, o Geraldo Guedes pergunta, acho que nesse bloco aqui da horizontalidade, gente, dado a diversidade de vivências, qual a melhor forma de se chegar ao consenso sobre as alternativas assertivas? Posso fazer Vamos lá. Assim, complementando, o Alcir trouxe um pouco essa ideia. Se vocês observarem a logomarca do colegiado,
vocês vão ver que ela tem, eu até vou colar aqui no YouTube o link do nosso site, para quem não conhece a logomarca vai ver. É uma bolinha central e ela tem 6 outras bolinhas com ângulos, cada uma para um ângulo específico, certo? O que significa isso? Essa ideia central é a ideia que está sendo processada, discutida, amadurecida no colegiado. Aquele apontamento para cada ângulo é cada membro do colegiado enxergando um ângulo diferente daquela ideia. Entende? Então, quando nós percebemos isso, que a ideia que chega para ser discutida, ela é processada, reciclada, amadurecida, ela é muito maior do que a ideia inicial de cada um de nós. E tem um detalhe importante, o colegiado ele não é fechado em si. Dependendo da situação, nós buscamos expandir o colegiado com especialistas, pessoas que têm expertise para contribuir com essa visão. Então, a vivência colegiada é uma coisa que transcende a esse colegiado que nós estamos nos colocando aqui, os 5, como consciência cobaia, certo? E transcende isso por quê? Porque qualquer grupo pode vivenciar isso. Em maior ou menor grau, nós já vivenciamos isso em outras situações da nossa existência. Quando nós percebemos que a nossa ideia, em geral, ela é menor do que o somatório das ideias do grupo, a gente nunca mais quer voltar como era antes. A gente quer sempre, cada vez mais, trazer pessoas para poder enxergar e amadurecer o máximo, para poder a ideia crescer. Então, esse é o grande ganho que nós temos na utilização digamos, dessa vivência colegiada. Não sei se algum colega quer complementar. Penso que a questão do respeito, né, Alexandre? O respeito, a consideração e o reconhecimento da experiência dos colegas. Então, nós aqui nessa gestão somos veteranos, professor Moacir, professor Amalo, com mais de 3 décadas aí de voluntariado, né? Eu, professor Alexandre, professor Alcir, já com quase 25, 26 anos também de voluntariado. Caçula, tem 50 anos de idade, né, Cris? Tem mais de um século de voluntariado aqui, se chamar todo mundo, os tempos juntos. Então, mas cada um traz a sua vivência, traz a sua especialidade, traz a sua experiência. Então, o respeito, a consideração, a valorização pela experiência do outro, do colega, né, pelo ponto de vista, isso eu acho que também respondendo aqui, Geraldo, a sua pergunta, eu acho que esse é um bom treino, porque você vê, todos estamos numa condição de horizontalidade, não tem ninguém maior, né, diferente, assim, todos nós nos respeitamos muito e valorizamos a experiência, o aporte, né, que cada membro aqui pode dar, e dependendo do assunto, tem o membro do colegiado bola da vez, né, surgiu alguma coisa relacionada mais a, sei lá, Cognópolis, Alexandre, agora vai com você, questão jurídica, o pessoal já olha para mim assim, ai, Cristina, e aí todos nós fazemos um somatório, né, de experiências, e isso é muito enriquecedor. E, gente, muita conversa e muita escuta, uma coisa que a gente pratica muito no colegiado, até mais do que falar, é saber escutar os colegas, né, eu acho que essa também é uma grande reciclagem que a gente tem oportunidade de fazer quando a gente trabalha como equipe colegiada. Cris, posso só fazer um complemento nisso que você trouxe? Acho que o Moacir quer falar. Fala lá, Moacir. Dentro do conceito de colegiadologia que nós hoje estamos experimentando dentro da conscienciologia, quer dizer, esse legado do professor Valdo, eu digo o seguinte, não existe o poder monocrático dentro do colegiadologia. Esse poder monocrático que a ciência convencional, né, mostra aí os colegiados e tal, nós estamos cansados de ver por aí. Não existe isso. Existe um debate, existe um consenso natural, espontâneo, da que a realidade, aquela realidade maior, ela sobrepaira sobre os outros. Então, isso é naturalmente aceito pelos integrantes do colegiado. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Se não houver esse consenso ele é natural, ele não é imposto, ele é natural, pelas ideias, pelo mental soma, né? Se hoje em dia, se na Grécia Antiga era a política, a religião, hoje aqui é a conscienciologia, né? É a ciência, a Tales, que predomina dentro do colegiado. Essa é a minha opinião. Eu queria só acrescentar, né, nisso que vocês trouxeram, às vezes não tem consenso, e isso faz parte. Às vezes, pelas nossas visões, experiências, olha, gente, não chegamos a um consenso. Então, o meu posicionamento, e a gente respeita. Naquele assunto, o colegiado não tem uma posição definitiva.
Ou, às vezes, a gente chega à seguinte questão: olha, eu penso diferente, mas eu assino embaixo, eu respeito, vamos aguardar, vou entrar no laboratório junto e vou defender junto, e depois a gente observa e a gente aprende com os erros. E outro aspecto, né? O binômio da admiração-discordância. Nós, ao longo de todos esses anos, eu posso afirmar isso com tranquilidade, eu acho que os colegas vão concordar, nós atingimos um nível de homeostase de grupo muito positivo, de respeito um pelo outro. Então tem muito bom humor, tem muita brincadeira, mas às vezes o bicho pega, entende? E a gente tem que saber que isso faz parte do serviço. Às vezes um levanta uma bola errada, né? E aí a gente discute, volta, mexe, recicla e tal, aí o cara, não, realmente, vocês têm razão, vou rever aqui e tal. Então isso é construção. Em geral, as pessoas fogem do desconforto da grupalidade, mas a gente tem que enfrentar o desconforto da grupalidade e amadurecer com isso, até que isso entra num automático e a gente vê que a convivência pacífica, harmônica e esse entrosamento, ele supera qualquer coisa. E outro aspecto também é que esse entrosamento dentro da vivência do colegiado, isso, cada um dos integrantes vai desenvolvendo o respeito pela manifestação do outro, e isso faz com que as pessoas não tenham receio de expor o que pensa. Isso nós procuramos levar para o Areópago presencial, aonde havia todo um grupo de voluntários participando do Areópago lá no Tertuliário, e dentro das consignas, uma delas era isso: todos têm direito a falar. Todos têm direito a expor as suas ideias. Por quê? Porque esse é a regra da horizontalidade. Todos são iguais. Então, a fala, a ideia de cada um tem o mesmo peso, o mesmo valor. Dessa forma, todos têm a possibilidade de expressar o que pensa e o que sente. Então, isso é muito importante dentro da vivência da colegiadologia. Eu penso também que essa questão de consenso. O consenso é uma questão de buscar a melhor solução para todos. Quando a gente vê a magnitude da solução que aquele colega está propondo, que é maior, a gente cede em relação à magnitude da proposta. Ou seja, quanto mais alcança consciências, quanto mais consciências são beneficiadas pela solução, não é que essa ganha, essa é a óbvia, é o melhor para todos. Então, a gente se recolhe dentro da sua significância e fica quietinho lá, esperando o melhor. Olha, nós já estamos aqui debatendo há 25 minutos, trazendo ideias sobre hierarquia tradicional, verticalidade, gestão colegiada, horizontalidade, se você está chegando agora, e também a questão de soluções, os prós e os contras, as dificuldades, porque não há só facilidades em gestão colegiada horizontal, gestão compartilhada, há problemas também. Por quê? Porque cada um tem o seu protagonismo, tem a sua especialidade, e isso também é muito natural. Então, não é um mar de rosas, mas dá para se construir um roseral, se a pessoa quiser. Então, é o que a gente tem feito nesse período todo, a gente acaba construindo roseral, e não querer fazer um beija-flor e sair um morcego. Então, a gente parte para o roseral, e acaba dando certo, porque todos mantêm o otimismo, o bom ânimo, a confiança na multidimensionalidade, e o que a professora Cristina trouxe, que é esse respeito para todos nós. Eu vou deixar mais uma vez os endereços, Cris, que eu não sei se tem gente chegando agora, Olha, vou deixar aqui para todos, viu? Pode falar, Malo, pode falar. Então. Olha, areópago20@gmail.com para você mandar pergunta por e-mail. www.youtube.com/tertuliário, se você já quiser entrar direto para mandar pergunta para nós. Estamos aguardando. Malo, entrando nesse bloco aí das dificuldades e facilidades, da questão de protagonismo, né, e transferência de responsabilidades, diretamente de Floripa, nosso amigo Gustavo Ferreira pergunta: na visão de vocês, qual o limite da decisão colegiada? Qual que é o limite da decisão colegiada? O limite do assistente, o limite do assistido e o limite do colegiado. Muito bom, excelente pergunta. Quem é que gostaria de responder aí para a nossa turma?
Eu penso que é dentro dessa questão que nós falamos. Às vezes tem decisões que elas vão acontecer de forma mais trabalhada dentro do seu ponto de vista do consenso no colegiado, e aí a gente já está considerando, Gustavo, que nós estamos dentro das nossas competências, né? Nós estamos dentro das competências essas do colegiado, que em algum momento também fazem algum tipo de interseção com competências de outras áreas, e quando isso acontece, nós convidamos as outras áreas, ouvimos as outras áreas também, né, para compor as decisões, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês, gente. Quem está acompanhando a ação integrada da CCCI, esse foi um movimento que foi feito, construído conjuntamente, colegiado, Unicim, Conselho de Seis, né? Vários outros voluntários, vários outros organismos conscienciocêntricos, estruturas estão participando disso, justamente para permitir essa integração de saberes, né, de especialidades, de competências, tá certo? As competências, elas nos ajudam a nos mantermos nas nossas raias, mas também nos ajudam também a poder fazer a convergência dessas competências quando é o caso, Então, o limite da decisão colegiada, acho que está muito dentro disso, seu ponto de vista extracolegiado das nossas competências, seu ponto de vista intracolegiado, a partir do momento em que chegou-se um consenso. Quando não tem um consenso, aquele que discorda consente, né? Ok, gente, olha, eu estou discordando, mas estou consentindo, eu discordo aqui dessa opinião, mas vamos em frente, aquilo que a Malu trouxe, né? Vamos fazer, se é aqui, pelo menos, a maior parte dos componentes estão enxergando dessa maneira, tudo certo, vamos em frente, estou junto, né? Não vou ficar pato-pensenizando com relação a isso, mas quero colocar aqui meu posicionamento, que é diferente. Gustavo, não sei se eu respondi, se era bem isso que você estava querendo saber, se não, escreve aqui de novo para a gente no chat, ou manda um e-mail para, enfim, esclarecer mais, tá? Uma outra pergunta. Oi, pode falar, Antes de Marcos. você entrar nessa outra pergunta, ainda para o Gustavo, a questão, Gustavo, que a gente vê também, que é a dificuldade de uma gestão colegiada sobre as outras pessoas, porque todos estão acostumados com o salvador da pátria, todos esperam uma solução final, todos esperam uma resposta pronta, é uma tendência natural e é inclusive um viés religioso, de achar que o outro tem a resposta, ou que quem está na chefia, na governança, na coordenação, seja lá quem for, aquela pessoa tem responsabilidade. Quando ela erra, a responsabilidade é dela. E quando acerta, o fato é para a nossa FEP comum. Então, isso precisa mudar também, porque com a gestão colegiada, as responsabilidades são compartilhadas. Então, não tem em quem jogar a culpa. Isso é muito sério, do ponto de vista da horizontalidade. Porque se o erro for coletivo nosso, todos pensavam de uma forma que não é a melhor, então a responsabilidade é de todos nós. Quando uma comunidade escolhe mal, a responsabilidade é de todos. Não dá para a gente reclamar. Então, isso é bem importante numa nova visão de governança. É possível ter governança, organização, disciplina. Por exemplo, a disciplina é a organização da liberdade da pessoa. Quanto mais disciplina a pessoa tem, mais liberdade ela tem de se organizar. Então, isso aí é muito sério. Agora, não há mais essa possibilidade de julgar o protagonismo como o responsável de tudo. Então, isso também é uma outra forma séria que precisa ser reciclada e que nós, enquanto colegiados, tivemos a oportunidade de rever. Tem na verdade, assim, um comentário aqui do Paulo Brenner, ele diz assim: o colegiado representa um referencial, um novo patamar, um movimento estruturado e com diversas repercussões, né? Como não criar um feudo entre aspas, né? No seguinte sentido, nesse sentido. Na verdade, eu acho que ele está fazendo uma pergunta, né? Ele está fazendo aqui uma colocação que é justamente, acho que é isso mesmo, né, gente, que o Paulo está dizendo. A estrutura colegiada, ela vem contrapor esse modo, às vezes, né, que ainda existe e que muitos de nós ainda trazemos, na verdade, acho que todos nós trazemos, né, da questão do feudo, né, porque isso faz parte da nossa holobiografia. Muitos de nós ficamos muitas vidas atuando dessa maneira, ou seja, com a questão mais fechada, né, até pelo próprio Zeitgeist, pelas condições. E essa vivência do voluntariado, do ponto de vista do colegiado, é uma baita reciclagem para fazer uma grande recim, né, em todos esses traços de temperamento,
nós tínhamos falado, ligado justamente à autocracia, né, a pessoa quer mandar, a autoridade, argumentos de autoridade, a soberba, né? Saber abrir mão é algo que é importante para nós, porque todos os líderes, né? O Valdo até falava, né? CCCI, cacique, cacique, cacique índio. O grande desafio é todos os caciques trabalharem juntos. Inclusive, tem até a ortopensata do escrito, proposta que o professor Valdo indica. A verdadeira democracia ocorre quando os líderes conseguem trabalhar juntos, quando os líderes se entendem. Essa é a verdadeira democracia. E na condição de intermissivistas, todos nós temos que assumir também o nosso quinhão de liderança. Gente, só compartilhando, muitos elogios, agradecimentos por essa atividade já está sendo feita online. E a Daniela pergunta: as diretrizes do Areópago Conscienciológico são fundamentais para qualquer instituição da CCCI. Qual a melhor forma para levá-la aos integrantes das ICs? Estou entendendo que para levar essas diretrizes, né, ou levar esse modus, né, operante para dentro das ICs. A gestão colegiada para dentro das ICs, né? Foi o que eu entendi. Penso que sim, acho que é isso, né? Como levar isso para dentro das ICs, essas diretrizes, qual a melhor forma de levar essas diretrizes aos integrantes das ICs? Eu percebo que a forma mais adequada de o exemplarismo. Não se pode impor ao outro uma condição de funcionar, de pensar, ou de como que ela deve fazer as coisas, mas sempre a partir de um exemplo assistencial, cosmoético e democrático. Então, a partir do exercício do colegiado da Conscienciologia e de algumas outras atividades que têm sido feitas ao molde de um colegiado, isso vai mostrando a eficácia dessa forma de agir. Então, nós vemos que agora, no presente momento, tem sido realizada a gestão integralizada. Ação integrada, né, Alcir? Ação integrada entre as diversas ICs. É um movimento onde diversas ICs estão trabalhando juntos, tem uma forma de funcionar, porque estão trabalhando num projeto comum para todos, e isso é característico de um trabalho de colegiado. Então, a partir desse exemplo, as ICs podem ver que é uma forma mais eficiente, mais inteligente de se administrar uma instituição, uma estrutura, até mesmo grupos de estudos, em vez de ter uma pessoa que é o líder do grupo, que todos tenham participação igual, né? Essa forma de funcionamento provavelmente vai ser a que será adotada quando houver um Estado mundial, porque os diversos países eles vão fazer parte de um colegiado onde todos debatem as atitudes, as soluções a serem tomadas. Não é possível haver uma única pessoa que seja o representante mundial da população. Então, vai ser utilizado uma estrutura de colegiado, que é a forma mais inteligente e mais eficaz de funcionar. Então, eu penso que, a partir do exemplarismo, é que essas estruturas vão começar a rever e utilizar esse sistema de gestão. Eu gostaria de reforçar um aspecto também, que é a mudança de cultura. Tá? Então, o funcionamento, uma gestão colegiada, ela pressupõe que cada integrante desse colegiado, e isso a gente pode ter a instituição inteira funcionando assim, cada um assume uma responsabilidade maior. Então, assim, a gente falou aqui algumas vezes que é para evitar o autoritarismo, a centralização de poder, mas é para evitar também a acomodação e dependência de que alguém nos aponte o caminho.
Então, são os dois lados da moeda que precisam ser vistos. É muito cômodo quando a gente está voluntariando e alguém diz, faz isso, faz aquilo outro, você vai repetindo aquelas tarefas, né? Mas, assim, quando você assume uma responsabilidade em relação à tomada de decisão. Eu posso citar exemplo, tem um pouco a ver com a minha área, que é estudo de cognópolis, implantação de campos. Sempre quem definiu os terrenos e os locais foi o professor Valdo. Só que nós não temos mais o professor Valdo. A Intercamp está planejando agora a aquisição de um terreno. A Cognópolis de Santa Catarina, né, que tem sede em Florianópolis, em São José, vai agora iniciar um movimento de compra de terreno. Nós, quando eu falo nós, eu digo todos os que participarem, né, dessa empreitada, vão assumir a responsabilidade pela escolha do terreno. Nós temos pessoas com gabarito parapsíquico para participar dessa escolha. Nós temos pessoas com gabarito na área jurídica para analisar o melhor local, a questão técnica, urbanística, enfim. Nós temos especialistas para convocar, tá certo? Fazer um debate, um orquestramento disso e uma tomada de decisão. E vamos arcar com os erros disso. Na hora em que você distribui a responsabilidade pela tomada de decisão, isso é da natureza humana, em todos os grupos, há uma tendência de, epa, não sei, prefiro, sei lá, deixa o pessoal definir lá. E isso vai fazendo com o quê? Com que os colegiados, porque esse colegiado da Conscienciologia não é o primeiro da CCCI. Tem MCs que vivenciam colegiados gestores. Então não é uma novidade. Mas o que acontece? Com o tempo, a tendência dos colegiados é haver uma espécie de sedimentação, onde alguém assume, pega o rojão e carrega o piano, e o restante, né, num nível de acomodação, estou dizendo que pode acontecer isso, onde a vivência do colegiado horizontal ela deixa de existir. Entende? Então é uma mudança de cultura. Nós é que precisamos parar agora, refletir, quando eu digo nós, todos os voluntários da Conscienciologia, eu quero vivenciar, eu já entendi qual é a lógica da era da colegiadologia. Outro aspecto, só para arrematar essa questão, o Alcir falou da coisa do Estado Mundial, a CCCI, ela é um arremedo do Estado Mundial. Se nós formos olhar cada instituição, ela é um subgrupo evolutivo. Subgrupo em que sentido? Tem pessoas que têm afinidade. Elas têm a especialidade da Conscienciologia. E muitas vezes ela diverge de alguma diretriz do próprio grupo evolutivo. Isso faz parte, é salutar, é saudável. A gente tem que ter a gestão colegiada para que tudo isso possa ser debatido e discutido e todos arcarem com a responsabilidade da escolha A, B ou C. Um dos nossos papéis, né, Alexandre, é justamente estudar o que deu errado. Exato. A gente tem que estudar, desculpe, assim, só um instante, o que deu errado e o que deu certo. A gente tem que pegar o que deu errado para não repetir, e o que está dando certo a gente divulgar, para que as pessoas saibam que não é um bicho de 7 cabeças trabalhar em termos... Aliás, é um bicho aqui de 5 cabeças que eu estou tendo, e está dando certo. Então, você vê, a gente precisa analisar as coisas que dão errado com total tranquilidade, porque ninguém recebeu aqui o manual. Tem manual da TENEPS, tem manual da PROEX, tem manual de muita coisa, mas não tem manual da gente agir em conjunto, em colegiado, com uma responsabilidade de tal ordem, que é dar exemplos, como o Alcir disse, para uma comunidade tão grande, que pega vários países. Então, não é fácil a gente fazer isso, está todo mundo aprendendo junto, e como disse, não tem manual, a Recim é uma novidade cada dia, e a gente está aqui tentando fazer o melhor e passar, encorajar e motivar as pessoas que vale a pena participar do colegiado. Daqui a um ano nós já estamos com a sucessão. Então, você que está nos ouvindo, nos vendo agora, participando como voluntário, assistindo, que tal estar aqui num dos nossos lugares? Estar aqui conosco ou com outros, fazendo esse trabalho e ajudando. Então, expor, dar a cara a tapa, errar mesmo, acertar de vez em quando, e as coisas vão caminhando, e muito bem. Mas, Moacir, eu te passo a palavra que você queria falar. Só para colocar o seguinte, nós falamos aqui de colegiadologia, né? No meu modo de pensar, eu acho que o modo de pensar do colegiado, do futuro da colegiadologia, eu penso o seguinte, ó, se nós olharmos o que é o futuro de chegar no Estado Mundial, se nós pensarmos no colegiado hoje, né, à medida que as ICs, que foi falar sobre as ICs, né, e as ICs, entre elas, a sua especialidade de cada uma delas, em harmonia entre elas, como se uma conexão
tal, e uma conexão com a colegiadologia, como se fosse um Estado mundial, essa conexão dos Estados, respeitando a especialidade de cada IC, de cada sua instituição, e respeitando também o colegiado como a cabeça, né, ou o Estado mundial, nesse sentido amplo, nesse sentido, o dia que nós chegarmos nesse estado, nessa conscientização, toda essa desarmonia, o que possa acontecer, ela vai se quebrando, ela vai se diluindo por um exemplo próprio de cada IC. Quer dizer, aí entra a cosmoética, entra o discernimento, entra a fraternidade, entra essas existências, todos os processos. Isso vai, mas isso é um tempo, é um tempo que vai dizer, que vai chegar lá. Muito bom, Moacir. Eu acho que isso vai ao encontro de uma colocação da Cleide, porque ela diz justamente isso, né, da possibilidade de que essa horizontalidade das votações passe a ser um indício de que a democracia pura, ou pelo menos uma decisão mais democrática, né, possa inspirar a nossa sociedade. Eu acho que, viu, Cleide? Acho que talvez o Moacir tenha falado possa atender aí o seu questionamento. Colegas, algumas perguntas, Marcelo Brivilati, a Yatra também, ambos morando na Suíça, querendo saber quais são as atribuições do colegiado, tá? E o Marcelo ainda pergunta atribuições do colegiado e atribuições do Conselho dos 500. Olá, Alexandre. Passando a palavra para Alexandre. 500, Conselho de 500 é a sua praia. Eu vou falar do Conselho dos 500, talvez aí, eu não sei, a Cris possa falar das diretrizes, né, das funções do colegiado, e aí a gente vai equilibrando, os colegas também complementem. O Conselho dos 500 foi uma proposição também do professor Valdo, de criar aqui na Cognópolis Foz uma instância de tomada de decisão do bairro Cognópolis de forma democrática e similar ao Conselho dos 500 de Atenas, que é uma cidade-estado grega. Todos sabem que a democracia direta, como a gente conhece, nasceu na Grécia, uma proposição grega, certo? Falhas, ainda assim, um arremedo do que seria a democracia pura, porque escravos e mulheres não votavam, então tinha um processo seletivo. Mas o que é a proposta inicial? Cada cabeça participante era um voto. Então, reunia todo mundo lá na colina, né, na Ágora, escuta, vamos iniciar uma guerra, estamos sendo atacados e tal, quem é a favor, né, cada um colocava a sua pedrinha dentro do vaso, contava, a maioria decidiu tal coisa. O professor Valdo falou, está na hora aqui na Cognópolis de nós discutirmos e decidirmos as questões pertinentes a Cognópolis. E o Conselho dos 500 ele funcionou durante 2 ou 3 anos, agora não falha a memória. Depois eu vou colocar no chat, a gente tem todo o histórico do Conselho dos 500 registrado no blog, tá? Na época eu e o professor Júlio Garcia, que coordenamos a primeira fase, e a gente criou e a memória está toda lá, tá? Atualmente o Conselho dos 500 ele está em fase de latência, ele está parado para ser retomado. Tem alguns movimentos para retomar o Conselho dos 500. Eu penso que nós poderíamos ter dado continuidade ao Conselho dos 500. Tá? De alguma maneira, nós não estávamos maduros ainda para exercer a democracia da forma como o professor Valdo propôs naquela ocasião. Quem sabe agora, com essa massa crítica, alguém perguntou aí, né, como levar isso para as ICs, a gente criando a massa crítica, esclarecendo o que é o processo democrático participativo. O professor Vasconcelos, que é o propositor da democracia pura, tem livro escrito com esse nome, ele esteve aqui, foi nosso mentor, digamos assim, da criação do Conselho dos 500. Com essa massa crítica, a gente pode pensar em retomar essa estrutura do Conselho dos 500. Tá? Mas atualmente ele está latente. Tem várias pessoas que estão articulando para retomar o Conselho dos 500. Então, só continuando essa questão de estruturas colegiadas, vou pegar aquele gancho lá da pergunta da Dani, tá, gente? Só realmente reforçando. O colegiado da Conscienciologia não é a primeira experiência colegiada, né, dentro da CCCI, várias ICs já têm essa estrutura, tem inclusive a Aracê agora
Eu não vi que tem pessoas da Aracê, a Mar, o Marco Facuri estão nos acompanhando aqui. Eles acabaram de instituir uma coordenação colegiada também, né, na instituição. Mara e Marco, fiquem à vontade até para colocar seus comentários aqui no chat para a gente ler para o pessoal. E no início do CAEC também, não no início do CAEC, né, quando foi criada a Associação CAEC, nós também tivemos uma boa experiência em termos de colegiado gestor, com participação dos voluntários ativamente definindo políticas, inclusive institucionais, foi uma boa experiência, tá? E com relação aos Conselhos dos 500, eu vou me permitir, olha, esse aqui, ó, um lançamento recente, Círculo Mental Somático, volume 2, tá? Transcrição dos eventos, dos encontros 11 a 20, que aconteceram no ano de 2012, e no capítulo 13, que é o capítulo que fala justamente de consciência política, tá? Tem uma transcrição aqui de uma fala do professor Valdo, só vou ler um trecho, tá certo? O maior desafio é criar líderes, neolíderes, nas áreas mais diversas. Estamos trabalhando com a conscienciologia, que é super complexa e super abrangente, é o cosmos. Essa aqui é uma transcrição literal da fala do professor Valdo nesse encontro, tá? O processo, então, é criar liderança. Por isso, propus o Conselho dos 500. Então, acho que essa proposta de se criar Conselho dos 500, colegiados, ativos, de participação, de decisão, de erros, de acertos, eu queria só reforçar isso que a Malu comentou, da gente não ter medo de errar, né, gente? Nós estamos trabalhando dentro de uma proposta de um neoparadigma cuja base é justamente a experimentologia, a experimentação. Aliás, né, amigos, vale a pena a gente fazer aqui o reforço do princípio da descrença nessa nossa atividade, né? Não acredite em nada do que nós estamos falando aqui, tenham as experiências pessoais de vocês, vivenciem, né, as experiências de vocês, para que a partir dessas experiências vocês possam ir construindo as suas convicções pessoais. Mas não ter medo de errar. Então, acho que esses experimentos que já foram feitos, tiveram resultados, houve erros e houve muitos acertos também, uma vez que eles são expostos, que eles são compartilhados, que eles são divididos, isso só vai cada vez mais acrescentando na nossa experimentação e justamente podendo qualificar a nossa atuação política, parapolítica, né? Nós termos mais, digamos assim, qualificação em termos da conscienciocentrologia, em termos de convivência grupal aqui com relação a Max Proex. E quais são as funções do colegiado? Bom, o colegiado, quando foi constituído o colegiado, foram estabelecidas e votadas por todos os voluntários da CCCI, foram definidas por todos os voluntários da CCCI, tá? Funções de mediação, uma função propositiva, funções mediadoras. Se vocês forem lá no site do colegiado, vocês vão encontrar diretrizes básicas do colegiado da conscienciologia. Então, ali vocês vão encontrar algumas funções que o colegiado pode e desenvolve, e tem desenvolvido até então. Mas a função do colegiado é olhar, sob o ponto de vista da CCCI, e até mesmo sob o ponto de vista do desenvolvimento da conscienciologia, com um olhar mais amplo, com um olhar mais abrangente, e com um olhar mais prospectivo, né? Cabe ao colegiado, né, esse grupo aqui, ter essa visão mais prospectiva em termos de CCCI, da própria ciência conscienciologia e, claro, né, ter uma boa articulação com todos os organismos, as instituições conscienciocêntricas, tudo que já foi criado de modo a poder fazer a convergência com relação, poder contribuir, ajudar, promover, fazer desassédios, né, para a Max Proexis grupal. Não sei se algum outro colega quer complementar aqui, em termos de funções do colegiado. Eu queria passar mais uma vez os nossos e-mails e contatos, porque, quem sabe tem gente entrando agora, areópago20@gmail.com, para quem quiser mandar e-mail para a gente, comentário, pergunta, sugestão, crítica, o que for, e depois pelo site também, pelo YouTube, www.youtube.com/tertuliário. Então, você manda a pergunta e a gente consegue aqui acompanhar com você no nosso debate. Eu estou aqui com o arquivo aberto. As 8 funções básicas do colegiado são função articuladora. Então, a própria ação integrada da CCCI, ela é um exemplo de articulação. Quando começou-se um processo de pandemia,
né? E isso começou a chegar no Brasil. Aí nós chamamos a Unicim, né? A gente trabalha em parceria e colocamos a situação, olha, nós temos que tomar uma atitude. Qual a melhor alternativa? Aí criou-se uma comissão médica para que pudesse traduzir aquele universo de informações que estavam chegando até nós e ver como nós iríamos decretar o isolamento social na CCCI. Então nós chamamos especialistas para nos orientar. Foi criada uma comissão médica. Logo em seguida, uma outra articulação para criar uma ação que gerasse caixa, porque você parar com tudo, nós vamos ter problema financeiro, igual em qualquer lugar do mundo. Então, uma equipe financeira e uma equipe de cursos criou ação integrada para gerar caixa. Então, isso é a função articuladora. Tem a função consultiva, quando a gente exerce consultoria, quando é solicitada, a função deliberativa, quando nós temos efetivamente que tomar uma decisão. E é importante ressaltar que o Areópago Conscienciológico, desde o primeiro evento até esse online, nós não temos a função deliberativa. Aqui nós estamos debatendo, discutindo colegiadologia, que é o nosso processo técnico-científico. A função fiscalizadora, a função mediadora, que é quando nós temos que mediar conflitos ou situações problemáticas, a função propositiva, tá certo? Quando nós propomos alguma coisa, a função de ouvidoria e a função representativa em relação à CCCI e à própria Conscienciologia. Mais perguntas? Eu penso que essa ouvidoria ela é um pouco mais, porque ela tem sido um baluarte em termos de interassistência do colegiado. Eu penso que o colegiado presta um grande serviço de assistência, de desassédio à CCCI como um todo, justamente com essa função de ouvidoria. É ouvidoria em todo sentido. Ouvidoria para cada um aqui separadamente, os pedidos de TENEPs, grupais, de centros educacionais, de pessoas fora daqui, enfim, é imenso o trabalho que se faz nessa área, que é um trabalho de bastidores, mas que ele multidimensionalmente tem um peso enorme. Então, a gente não pretende aqui garantir a OFIEX do professor Valdo, nem a pessoal, como pré-ofiexistas, mas todos tenepsistas competentes e veteranos, com teneps vamos dizer, um quarto de século, então não é uma brincadeira, mas a gente vê que o trabalho que não aparece, o trabalho aparentemente invisível do colegiado, da presença dele em conjunto, e esse conjunto harmônico, que quando se fala de cultura da gestão harmônica, horizontal, democrática, a gente não está usando palavras de chave que é usada em discurso. Não é nada disso. São coisas que a gente pensou muito para colocar aqui. Olha, cultura, desenvolver a capacidade de aprendizado e aplicação, né? Novos hábitos, novos costumes. Gestão harmônica. Não tem uma brigalhada, nem ninguém virando a cara um para o outro. Quando discorda, fala e acabou. Eu acho que dá para perceber o nível de liberdade individual que cada um aqui tem. Quer dizer, expressa aquilo que é. Não precisa parecer nada, ninguém quer parecer isso ou parecer aquilo. Está todo mundo com a cara que tem. Engraçado que tem gente que agora que o uso da máscara é obrigatório, não precisou tirar porque já usava, já tinha máscara. E dentro de casa tem muita máscara caindo também, tem mais esse detalhe. Então, aqui não tem essa condição, cada um é o que é. E ser horizontal e democrático, claro, o consenso é difícil, claro que é mais difícil, ele é mais lento, porque até se chegar ao ponto ideal, demora um pouquinho mais, mas ele compensa demais. Então, a gente vê que tem umas atribuições invisíveis, e que eu considero as mais importantes do colegiado, não são aquelas da lista. Eu queria reforçar isso que você trouxe da ouvidoria, porque nós percebemos, né, e os colegas que participaram dos primeiros areópagos, e a gente até ouviu alguns comentários do tipo, nossa, mas o areópago é uma catarse. Né? O que começou a acontecer? As pessoas se sentiram à vontade de falar situações problemáticas, né? E a gente começou a perceber que na hora que ela falava aquilo, ela estava sendo, às vezes, porta-voz de um descontentamento que estava abafado. Aquilo, às vezes, não é falado, mas a pessoa sente. Se ela sente, fica um padrão de energia, e aquilo dificulta as interações. Na hora em que ela vem e ela expõe aquilo, tá? Então, literalmente, ela vomita aquela situação, aí causa algum desconforto, né? Puxa, não precisava falar desse jeito, a gente deixa falar. Né? A gente se cutucava lá embaixo, deixa falar, deixa vir. É um processo é natural, ela está precisando expor aquela situação, às vezes tem lógica, tem um fundamento, ela precisa ser ouvida. Aquilo faz parte do serviço. Aí o que acontece com o extrafísico? Aquele,
Finalmente ele falou. Porque ele estava acumulando aquele holopensene, aquelas consciências fazendo pressão para aquilo estourar, mas ele não conseguia, porque não era dada a liberdade de alguma maneira para ele falar, e aquilo fica nos bastidores, e aquilo vai comendo, vai pegando fogo. Quando ele vem e fala, dá um alívio geral. Isso aconteceu 1, 2, 5, 10 vezes, de repente, parou. Entende? E aí é importante a gente frisar, nós já tínhamos pensado, inclusive, de abrir o Areópago, mas nós estávamos com essa cautela, né? Porque justamente era um processo que a gente tinha dúvida se realmente ia prejudicar essa característica natural dessa catarse que estava ocorrendo. Só que, eu não sei se os colegas concordam, mas depois do 18º, 10º Areópago, esse processo parou. Qual é o aprendizado disso? Desassédio. Houve uma limpeza. Houve uma limpeza. E aí nós chegamos à seguinte conclusão, talvez agora já dê para pensar, né? Só que aí começou a pandemia, o nosso foco passou a ser cuidar da CCCI, dessa ação integrada, e agora a gente está começando aqui. Então, ouvir com a escuta ativa, você dá o microfone para a pessoa falar com respeito e com admiração, é um processo de desassédio e é uma vacina em relação ao que a gente chama de pseudo-harmonia. Né? E a gente sobrevive, isso que é bacana. Né? A gente sobrevive e depois dá um alívio geral e você resgata a admiração pelo colega. E às vezes você poderia ter algum antagonismo, mas aí lavou o negócio, limpou, ok, toca o barco. Gente, olha, o Ellison pergunta aqui. Feito é melhor do que perfeito. Como o traço do perfeccionismo atrapalha o desenvolvimento da autoliderança evolutiva? Como esse traço afeta as instâncias colegiadas, o traço do perfeccionismo? Quem é que pode responder aí? Moacir, quer falar a sua opinião com relação a como que o traço do perfeccionismo atrapalha no colegiado, na assunção da própria liderança? Você aí com tanto exemplo de... Você tem que abrir o microfone, Moacir, abre o microfone. Sabe, o perfeccionismo, ele sempre atrapalha. Sempre o consenso e o bom senso é o que prevalece, deve prevalecer em todas as instâncias da nossa vida. Agora, isso é difícil? É. Por quê? Se a gente responder que cada pessoa é ímpar, ela é singular dentro dela e dentro de um contexto evolutivo, todos nós aqui somos singulares dentro da evolução. Agora, à medida que a consciência evolui, né, todos esses caracteres que nós colocamos agora, de personalismo, eles vão perdendo ao longo do tempo, além da evolução. Chega num patamar que nós chamamos de desperticidade, ou do meio caminho evolutivo para o serenão, para a consciência livre, ela perde, ela constrói esse atributo e vai paulatinamente quebrando todo esse, até chegar num ponto de equilíbrio natural dentro da evolução. Aí isso vai desaparecendo ao longo do tempo. Perfeccionismo também, ele denota uma insegurança, né? Um nível de alta insegurança emocional. Então, é a pessoa que não consegue controlar os próprios sentimentos, ela acaba tentando controlar o cosmos, né? Ela começa a exigir do cosmos que ele seja regido àquele modo. Então, denota o conflito. Vale a pena encarar isso e conquistar pouco a pouco a naturalidade de ser o que você é. Então, esse direito a ser o que se é muito sério na convivência. Então, isso nos traz mais tranquilidade, a franqueza, você não precisar de alterar o seu comportamento em nenhum lugar, você ser a mesma pessoa, mesmo porque, multidimensionalmente, estamos sendo assistidos, percebidos, acompanhados o tempo todo. Então, quanto mais a nossa linha de expressão for a mesma em tudo, se a gente fosse ser perfeccionista aqui no colegiado, a gente estava no primeiro dia da eleição, tentando acertar. Todo mundo sentado, mas como é que nós vamos fazer para não errar? Nós temos que fazer perfeito, porque todo mundo vai falar. Então, tem opinião pública. Então, tem que começar a deixar essas bobagens de lado e a gente começar a assumir a consciência que se é.
Na verdade, a conscienciologia ajuda a pessoa a ficar mais parecida consigo mesma. Depois ela tenta se comparar ao serenão, que aí já é uma outra etapa. Mas se ela parecer com ela mesma, ela vai se sentir muito mais à vontade, ganha espaço íntimo para desenvolver o parapsiquismo. É isso que a professora Malo trouxe, é interessante porque denota realmente uma insegurança. E uma das características da insegurança, predomínio do autoritarismo, da agressividade, da violência. Por quê? Porque a pessoa quer se proteger de algo que ela teme. E ela impõe condições, né? E o perfeccionismo é uma característica individualista. Então, se você tem um grupo, tem um colegiado, não vai haver um perfeccionismo ali, porque cada pessoa é um universo à parte, que tem percepções diferentes, e dificilmente vai se chegar a um consenso de perfeccionismo. Então, essa característica de perfeccionismo, isso é algo individualista, que tem a ver com essa insegurança e uma necessidade de impor algo que seja melhor do que do outro. Claro que todos nós vamos buscar fazer o melhor possível, buscar evoluir, melhorar, mas querer alcançar a perfeição, isso é impossível. Quando se fala em perfeccionismo, só contribuir com uma ideia, né? A gente está se pensando em qualidade. Quando a gente está dentro de um trabalho, aqui na CCCI, na nossa vida cotidiana, profissional, qual é a qualidade maior que a gente tem que buscar? A qualidade da nossa interassistência. É a gente se disponibilizar para fazer assistência. Então, veja, essa live aqui, foram quantos meses de treinamento, gente? Pra gente... A gente teve, acho que 2 reuniões, tá? A gente criou alguns blocos, que por sinal não estamos seguindo. A gente está vendo que o fluxo aqui, me corrija se eu estiver errado, o fluxo aqui está levando para outro lugar. Mas, assim, a nossa percepção é sentir esse fluxo e ir nele. Imagina se a gente estivesse preocupado em seguir determinado roteiro ou script. Não ia dar certo. E engessar tudo. Engessar tudo, exatamente. Não fala, nós temos que fazer tal coisa. E aí a energia, o campo que fica instalado, você faz o que com os amparadores? A demanda que chega para uma coisa, você vai querer fazer outra. Então tem muito a ver com a questão da percepção, tá? Entra o parapsiquismo nisso, e a qualidade que a gente tem que buscar é a qualidade quanto interassistente, né? Eu acho que é por aí. Eu costumo brincar dizendo que a gente sempre organiza uma apresentação para não fazer o que não é para fazer. A gente organiza porque é nossa obrigação. A gente faz tudo direitinho, como se fosse, mas sabendo que não é. Então, isso é o que melhor ajuda. Porque se você precisar, você usa, mas geralmente não precisa. Gente, só vou ler aqui a participação do pessoal da Aracê. A professora Mara coloca que apenas para registro, a Aracê passou a ter um colegiado em julho deste ano. No entanto, a implantação deste colegiado foi decidida em debates ao longo do ano de 2019. O debate com todos os voluntários sobre o tema, colocando seus prós e contras, já fez toda a diferença. Ainda estamos aprendendo, mas já visualizamos os benefícios e as oportunidades. Obrigada, professora Mara, que integra, é um dos integrantes, uma das integrantes do colegiado da Aracê. Mais perguntas aqui. O Alexandre estava falando da questão dos amparadores, Malu também, Moacir levantou essa questão. A Rosicléia, ela nos pergunta, como vocês percebem a atuação da Equipex junto a este trabalho do colegiado? Quem é que o nosso Elder quer falar? Posso comentar, Moacir? Professora Cris. Alexandre. Oi? Você é o homem da herbanologia, então... Eu posso dar a minha percepção em relação à equipe extrafísica do colegiado. Tá? Eu conheci a Conscienciologia em 1991, meados do século passado, finalzinho do século passado, lá em Florianópolis, em Santa Catarina. Me tornei voluntário em 93, e voluntariei em 5 instituições, já presidi instituição, eu moro em campus da Conscienciologia desde 95, então eu posso dizer, eu já vivenciei muitos campos energéticos de ECP2, de ECP3, junto, né, participando como aluno,
E o que eu vivenciei em termos de equipe extrafísica do colegiado da Conscienciologia foi uma coisa muito ostensiva, como eu nunca tinha vivenciado antes. Então, quando se fala em amparo de função, não tem nada a ver com a cor dos nossos olhos, não tem nada a ver com a sua, com o que você faz na sua função, no voluntariado. O amparo de função do colegiado da Conscienciologia, ele é muito grande, por quê? Por causa do que significa a função geral desse colegiado. Eu tenho determinados momentos marcantes de atuação nossa, né, onde estávamos todos presentes, que eu fiquei até, eu não vou dizer constrangido, mas sabe quando você sente aquela força energética? Você diz, caramba, o que é isso aqui? Entende? E eu, quando eu falo esse tipo de coisa, eu levo muito banho de energia, porque eles são ostensivos por causa da função, e a gente tem que ter a responsabilidade de entender isso. Né? A responsabilidade é o que eu faço com isso? E no momento em que você se disponibiliza e assume esse trabalho, você vai trabalhar amparado com essa equipe extrafísica. Entende? Então, quando eu acho que o que dá muita força, talvez esse seja o aspecto mais importante. Tá? Se nós trabalhamos em rede, né, todos horizontais, ombro a ombro, mão na mão, eu posso dizer a minha experiência de que talvez seja isso que torne esse amparo de função ainda mais ostensivo. Porque ele não é do Alexandre, ele não é da Cristina, ele não é do Moacir, não é da Malo. Então, se eu empinar o meu nariz, certo? E começar a dizer, eu sou membro do colegiado da Conscienciologia. Se eu começar a tirar partido pessoal, como se isso fosse uma coisa minha, gente, ele vai decair. Ele não é do Alexandre, ele não é de nenhum de nós aqui, ele é dessa função. Então nós estamos saindo agora, daqui a praticamente um ano, vão entrar outros colegas e vão vivenciar isso que a gente está percebendo. É a minha opinião, tá, gente? Vocês podem complementar, mas as pessoas que vão entrar, elas vão dar razão nisso que a gente está falando. Por quê? Porque é o amparo de função dessa instância que tem uma responsabilidade muito grande. Só para fechar o raciocínio, assim como tem um grande amparo de função, existe uma pressão holopensênica muito grande também. E, na hora que você sente essa força, essa autoconfiança, tipo, dá para fazer, vamos encarar o que tem que fazer, não tem medo de assediador, vamos encarar esse negócio, é porque você está sentindo que você está junto com uma equipe. Entende? Então você fura a pressão holopensênica e, às vezes, até rindo, né, gente? Um bom humor, uma amizade, isso faz com que a gente consiga sobrepairar. Essa é a minha experiência respondendo a pergunta, mas eu tenho certeza que vai vir coisa melhor aí. Fala lá, Moacir. Só para complementar, né? O Alexandre colocou aí. Pensa, existe uma mini tertúlia do professor Val, que ele coloca o seguinte, que quando você coloca os elders da evolução, né, dos casos intensivistas que estamos aí, dentro de um contexto evolutivo, 5, 6, sei lá, dentro do contexto evolutivo, essas cabeças têm os seus próprios amparadores evolutivos, dentro desse contexto, dentro de uma conceito do colegiadologia, mas o amparo que esse colegiado já tem por sua própria natureza, essa soma de Equipim e Equipex é que faz o diferencial quando cria-se uma harmonia, e a harmonia dentro de um próprio contexto, que é o colegiadologia, onde todos ali estão pensando a mesma coisa, o mesmo propósito, que é fazer um bom colegiadologia, e no nosso propósito agora, de final de mandato, querer trazer que nós consigamos os melhores elders apareçam para se concretizar um novo colegiado melhor do que o nosso. Esse é o nosso desejo, de todos. Perfeito. É isso aí. Tem um outro aspecto que eu acho que é bacana ressaltar também, tá? É a conscienciometria e a consciencioterapia. Porque nós temos que reconhecer os nossos trafores. Quando a gente passa por um processo de consciência-cobaia, literalmente você fica nu em frente aos colegas, tá? Quando você está... Quem já fez conscienciometria sabe o que é isso. Os seus mega trafares aparecerem. Então, quando a gente consegue fazer isso e receber heterocríticas, e você começa a olhar para esses trafares, ao mesmo tempo que você reconhece que você tem trafores, essa dinâmica ela vai fortalecendo o nosso ego
porque a gente sabe que a gente pode ser útil para fazer assistência. Chega um momento que isso começa a ser ampliado. E quando você tem 6 pessoas, né, agora nós somos 5, com os seus megatrafores em evidência, assumindo esses potenciais, isso acontece uma sinergia. Né? É nesse aspecto que o amparo de função se fortalece, é ali que ele se apoia. Muito bom, pessoal. Olha, a gente tem várias perguntas já de pronto, a gente pede desculpas para caso algumas perguntas não tenham sido respondidas, porque são várias. Mas uma pessoa que não se identificou fez uma pergunta pelo e-mail, tá? Então eu vou ler aqui. E ela pergunta assim, essa pessoa, porque não está identificado, o e-mail está só com o jardim de ideias. Bom, mas vamos lá. Sem a atuação do Conselho dos 500, como podemos discutir assuntos pertinentes que irão influenciar todos na CCC e FOSS, né? E a pessoa cita o caso aí recente da proposta da instalação, né, de painéis solares aqui na Cognópolis FOSS, né? E ele tem uma opinião com relação a esses painéis solares, que na opinião dessa pessoa tem algum nível de interferência sob o ponto de vista eletromagnético. Mas a pergunta em si é o Conselho dos 500 e o artigo e os assuntos pertinentes que podem, né, estão influenciando a todos na CCCI. Olha, eu não acompanhei assim diretamente a questão da usina, mas a gente está sempre informado, porque nós temos, no colegiado, a gente tem os relatores. Relator é assim, a pessoa pega um assunto, ela é especialista naquilo, então é ela que leva adiante aquele assunto. Então a gente fala, não, fulano, Alcir, você acompanha esse caso, o outro acompanha outro caso, então nós fomos todos informados em conjunto a respeito disso. É claro que a gente sente falta de uma instância, nós temos o Conselho de Intercooperação, que ele funciona dentro da Unicim. Ele reúne todos os voluntários da CCCI, Brasil e exterior. É porque todos os voluntários fazem parte de um conselho chamado Conselho de Intercooperação. Mas nós sentimos falta de uma outra instância, que é justamente a instância do Conselho de 500. E eu penso que a instância colegiado, ela veio justamente para fazer a plataforma de confiança que vai gerar essa outra instância coletiva, onde todos esses assuntos possam ser debatidos, e não ficar no bairrismo, no pequenininho, dentro de um grupo, ou que seja atribuição de uma IC ou de um conjunto delas, mas que todos possam participar e ser informados, porque a opinião de todos é importante. Mas eu penso que o Alexandre tem mais o que dizer a respeito disso. Nesse caso específico, eu fiz a relatoria, eu acho que foi eu e a Cris, principalmente, né, que atuamos nisso. E, enfim, o que acontece, gente? Nós ouvimos muita gente. Primeiro é importante dizer que o colegiado participou, ficou muito perto dessa questão, influiu pouco, tá? Eu acho que isso que é bacana a gente colocar, mas nós vimos que o resultado ele aconteceu fruto de uma participação muito positiva do condomínio, especificamente o Vila Consciência, em relação à criação dessa usina e desse parque, tá? Então, como fazer, né, eu acho que foi essa a pergunta, como fazer sem o Conselho dos 500 para a tomada de decisão em relação a Cognópolis? Eu quero até aproveitar e fazer um convite para todos que estão nos assistindo. O ano que vem, tá, provavelmente a data a gente ainda está fechando, é um trabalho que vem sido feito do colegiado junto com a Unicim. Existe uma comissão chamada Intercognópolis, mas aqui dentro de casa, na Cognópolis FOSS, o colegiado, a Unicim e outros especialistas estão se organizando para fazer o encontro Intercognópolis em Foz do Iguaçu ano que vem. Então a gente está, inclusive, iniciando um processo de discussão do plano diretor da Cognópolis. É um processo que ele está começando pequeno, mas ele vai ser ampliado, vai ser levado para toda a Cognópolis Foz. Então, hoje nós não temos o Conselho dos 500, mas nós temos várias ações integradas que estão caminhando e conta com a participação de todos os condomínios e de todos os campi, que são as instituições que têm campus em Foz do Iguaçu. Então, por exemplo, a Comissão de Segurança. A Comissão de Segurança, ela funciona, ela está articulada hoje dentro da Unicim, mas ela envolve todos os condomínios e todos os campi. Então, ela é uma ação integrada e tem a participação de todas as estruturas. A Comissão de Comunicação. Hoje, eu tenho um cabo de fibra ótica que chega aqui na minha casa. Para quem não sabe, eu moro no sul da Cognópolis, a ponta extrema, onde é o campus da Simvex, e a gente já tem fibra ótica. Por quê? Porque tem uma outra comissão que trabalha com a integração
da comunicação da Cognópolis. Então, eu fiquei sabendo, né, gente, semana passada, que eu posso ter um interfone aqui na Sinvex, na minha casa, e falar com qualquer morador da Cognópolis. Fiquei doido, caramba! Então, a civilização chegou aqui, daqui a pouco vai chegar uma trilha, entende? Então, essa integração, ela está acontecendo a passos lentos, mas ela está acontecendo, e tudo indica que essa usina que vai ser feita, ela vai propiciar uma integração desses campos e desses condomínios. Isso ainda não está fechado, é uma coisa que está em discussão, mas é um projeto que pode beneficiar toda a Cognópolis e não apenas ao condomínio Vila Consciência. Tá? Então a resposta é essa, a gente está se virando como pode, mas o ideal era que já tivesse o Conselho dos 500 e mais do que isso, uma estrutura para amadurecer os assuntos, anatomizar, para que o nosso cognopolita possa ter visão de conjunto e aí a partir de então ele se posicionar. É bom lembrar também, Alexandre, que ele tem uma função que não é só da Cognópolis, né? É só da CCCI, mas ele abrange também o bairro Cognópolis. Então, questões que têm relação não com propriamente a Conscienciologia, mas com o bairro, ele pode ser discutido dentro desse Conselho de 500. Há uma outra estrutura, que é o colegiado de intercooperação. Esse sim que é voltado exclusivamente para a Conscienciologia, para a CCCI. Então, quando há um tema, uma demanda pertinente a toda a CCCI, esse colegiado de intercooperação ele pode ser convocado para ser discutido, debatido e deliberado nele. Então, é uma estrutura que pode atender, em parte, essa função do Conselho de 500, claro que tem características diferentes, mas que, quando há necessidade de uma representação do voluntariado da Conscienciologia, o colegiado de intercooperação é o local onde se pode discutir, debater e deliberar. Pessoal, nós estamos já nos finalmente aqui, já estamos no nosso horário, o tempo passa muito rápido. Eu vou endereçar duas perguntas aqui. O Fábio Marques, ele pergunta, seria possível cada um do grupo mencionar a principal autossuperação nesses 4 anos de colegiado? Acho que essa pergunta é boa porque permite que, pelo menos, cada um de nós fale. Só lembrando que a gente tem um tempinho, já estamos no nosso finalzinho aqui da live, então, só lembrando isso, tá, gente? Nada contra vocês falarem, mas vamos lá. Lembrando que a gente está no finalzinho. O que eu aprendi dentro desse período de convivência com o colegiado é justamente essa condição de se expor, se colocar perante os demais colegas sem receio de estar, de que as suas colocações, as suas ideias, elas vão ser avaliadas, vão ser olhadas com interesse pelas outras pessoas, pelos integrantes. Né? Isso dá uma segurança de que você pode expor o seu ponto de vista, você pode colocar sem o receio de que, será que eu posso dizer isso? Isso aí faz com que você se exponha e se aquilo que você está expondo não está alinhado, não está adequado, todos vão pontuar e você tem a chance de reciclar, de mudar, de ter um novo posicionamento, uma nova visão. Então, acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi, eu tive um ganho dentro da vivência do colegiado, de poder compartilhar sem ter essa preocupação de que aquilo que eu estou colocando tenha que ser relevante para o outro. Não, a minha opinião no momento, para mim, é o que é mais importante. Então, eu preciso compartilhar para que possa avaliar, na visão dos colegas, dos outros, se aquilo realmente é pertinente. E, a partir disso, eu posso mudar, eu posso fazer a reciclagem, eu posso
ter um aperfeiçoamento do que eu estou vivenciando. Então, eu vejo que essa vivência dentro do colegiado proporciona muitos ganhos. E um deles foi esse que eu percebi. Posso falar? Fala, Marcelo. Eu gostaria de colocar o seguinte, no meu caso específico, né, é um ganho que não tem preço. Quando você coloca, eu tenho que dar um parênteses rapidinho, né, desses 38 anos que eu venho acompanhando o professor Waldo, sendo vocês até aqui, da minha personalidade mais introvertida para uma personalidade hoje mais extrovertida. Quer dizer, é um ganho desse sentido de hoje eu poder colocar em qualquer instância, até no colegiado, aquilo que eu penso. Que antes eu tinha a minha introversão, eu acabava me escondendo a minha personalidade dentro de mim mesmo. E hoje não. Eu coloco ela para fora. Eu não tenho medo de expor ela em nenhum sentido. Eu posso ficar calado, mas esse calado ele é consciente. Porque na hora que eu exponho, é a minha consciência que coloca. Eu não coloco limite para a minha exposição, ou para o que eu penso. Só que eu tenho que colocar no local apropriado para isso. Né? É isso que eu digo. É essa introversão para uma extroversão consciencial, progressiva, que culmina dentro do colegiado da Conscienciologia. Eu vou tentar ser bem objetivo sobre a minha autossuperação. E aí eu vou citar de novo aquela tertúlia que o professor Waldo fala de uma maneira bem humorada, de que essa CCI ela tem diversas tribos, cada IC é uma tribo. Tá? Eu sou entusiasta do estudo da célula do Estado Mundial, tem um verbete do professor Waldo que é o Proto-Estado Mundial. Eu sempre tive envolvido com essas iniciativas, já atuei no plano diretor da Cognópolis antes, e etc. A vivência do colegiado, essa noção, né, de sobrepairamento desses processos todos, talvez tenha me ajudado a autossuperar, digamos, o meu holopensene de tribo, de que eu faço parte de um grupo menor. Tá? E a ficha terminou de cair recentemente, lendo no Zéfiro, o livro da Mabel Teles, quando o professor Waldo descreve a maior dificuldade que havia no pandeiro, que era justamente conseguir o alinhamento dos interesses difusos dos diversos grupos que estavam no pandeiro se programando para implantar a conscienciologia nesse planeta. Então, eu penso que a minha superação disso é na hora que a gente entende que o que a gente está fazendo aqui, e eu sou voluntário aqui da Sinvexis, defendo o voluntariado, acho que é a maior escola que existe para a consciência evoluir na dimensão intrafísica hoje, né, dentro da CCCI, você assumir o voluntariado, vivenciar o amparo de função, enfim, é a escola, certo? Mas na hora que você percebe que o que nós viemos fazer aqui é maior do que as ICs, é uma coisa que transcende isso, a gente só consegue atuar, né, e estabelecer pontes entre os grupos se você não se colocar mais dentro de uma ilha. A gente tem que estar na ilha, mas tem que estar na outra e depois na outra, aí você consegue sobrepairar. Então, eu diria que no meu caso foi a autossuperação desse holopensene de tribo, da gente estar ficando, às vezes, muito dentro do nosso grupo que a gente mais tem afinidade. Malu, quer colocar? Compartilhar? Olha, eu só tenho que fazer assim a celebração da amizade. Eu penso que a celebração da amizade, ela supera tudo. Então, é isso que o colegiado proporciona. Se nós todos temos funções iguais, não tem aquele problema da hierarquia, que às vezes é problemático mesmo. Então, a gente, sem essa hierarquia, você vê o melhor de cada um, você convive em horizontalidade, enfim, é a celebração da amizade. Eu até quero também aproveitar, Cris, que a gente está fechando, e você ainda vai falar também, para lembrar para os nossos participantes aqui da nossa live, que o próximo encontro é dia 12 de setembro, então, sábado, 12 de setembro, se não der para a gente hoje responder tudo, a gente ainda tem o próximo, esse sábado, 12 de setembro, então, segundo e quarto sábado de cada mês, o Areópago trará o tema da colegiadologia em debate.
É, a minha autossuperação, bom, foram várias, né, gente? Muitas. Essa experiência realmente ela é inavaliável, assim. Eu acho que essa expansão de consciencialidade, essa oportunidade que a gente tem de cada vez mais pensar grande, fazendo esse tipo de voluntariado e com a atuação dessa Equipex em função do amparo de função inavaliável. Mas eu, pessoalmente, uma autossuperação foi com relação ao timing, né? Eu vejo que a questão de quando se decide junto, quando mais se agrega pessoas, não vai numa velocidade de como nós quando estamos em menor grupo, quando nós estamos sozinhos. Porém, a qualidade e o resultado interassistencial é muito maior. Então, a minha superação pessoal foi nisso, foi no sentido de respeitar muito o timing, o tempo, a dinâmica, o processo das decisões, dos consensos, né, coletivos, seja no colegiado ou seja do colegiado com as outras estruturas, né, seja do colegiado com os outros grupos com os quais nós interagimos constantemente, né, o Unicim, as ICs, Conselho das ICs, enfim, nós temos constantes interações, fazemos trabalhos conjuntos, então a minha superação foi nisso. Nós estamos em cimíssima do nosso horário, agradecemos demais a participação de todos vocês, mais uma vez a equipe técnica brilhante que está aqui por trás desse trabalho, lá com o Celso Onish, a equipe toda que ajudou e colaborou para que a gente pudesse estar aqui conversando com vocês, convidando para esse sábado 12 de setembro, o horário será sempre esse, 15, 16 e 30, e deixamos aqui que um final de semana de vocês seja de muitas reflexões para, quem sabe, inserir a colegiadologia na sua vida, ela faz bem. Então, vamos pensar sobre isso. Grande abraço a todos, deixamos aqui as nossas despedidas para vocês. Muitas graças. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Até o próximo. Participação, pelas perguntas. Aguardamos vocês dia 12 de setembro. Até mais.